Um excelente dia a todos. Galera, na aula anterior, dentro de grandezas escalares e vetoriais, eu acabei deixando passar duas informações importantíssimas dentro da física, tá? Dentro de grandezas aí, nós temos aí diferenciação de grandezas e medidas, certo? Grandeza, comprimento, medida, 2 metros, e assim por diante. E dentro dessas grandezas e medidas, eu deixei passar duas informações. Assim, são básicas, mas são essenciais dentro da física, tá? Grandezas fundamentais e derivadas, e deixei passar também a notação científica, tá? Por mais que vocês trabalhem com ela dentro da matemática também, na física também ela é utilizada para podermos aí abreviar números muito grandes e números muito pequenos, tá bom? Então vamos lá. Dentro de capítulo 2, grandezas escalares, eu estou fazendo essa errata aí, que eu vou passar agora essas duas informações que acabaram faltando na aula anterior. Bom, depois de grandezas e medidas da aula anterior, temos aí grandezas fundamentais, tá? E derivadas. Possuem semelhança entre elas. A grandeza fundamental, comprimento, cuja unidade é metro. Então, o comprimento, ele é medido em metros. 1 metro, 2 metros, 3 metros, pode ser também em centímetros, em quilômetros. Então, define-se unidade de grandezas derivadas, como área, volume. Então, aí, eu tenho o comprimento, que é uma medida unidimensional, de uma dimensão apenas, e a partir dela, né, se eu tenho um comprimento no eixo X e um comprimento no eixo Y, né, eu tenho aí a área, tá? E se eu fazer com o eixo X, um eixo Y e um eixo Z, né, eu tenho o volume. Então, dentro de comprimento, eu tenho algumas derivadas que vêm a partir dela. O comprimento é unidimensional, a área é bidimensional e o volume, ele é tridimensional. Então, o volume e área é derivado do comprimento, tá bom? Por exemplo, tem uma barra de ferro, né, lindíssima aqui, 2 metros de comprimento. Então, esse aqui é uma grandeza fundamental, tá? Uma grandeza fundamental. E depois eu tenho a grandeza derivada, ou seja, que vem a partir dessa grandeza, né? Por exemplo, como eu falei, de dois eixos, se eu pegar aqui o eixo X e o eixo Y, um quadrado, eu tenho essas medidas e essas medidas. Então, eu tenho uma medição, outra medição, tá? Então, eu tenho duas medições aqui, ou seja, duas dimensões, tá? Então, é um eixo, né, uma medida aí plana, tá bom? Então, aqui podemos descobrir a área dessa figura, tá bom? Então, a área, ela é derivada do comprimento, tá bom? O volume, ele é derivado do comprimento. Aqui eu tenho área. Se eu fosse fazer com volume, eu tenho aí o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, né? Então, eu tenho três dimensões, tá bom? Então, aqui eu tenho o volume, tá? Beleza, galera, bem simples. Eu só passei aqui só para não ter que passar despercebido, tá? Então, o comprimento é uma medida, tá? Perdão. O comprimento é uma grandeza, tá? Então, a área é uma grandeza derivada do comprimento. E o volume é uma grandeza derivada também do comprimento. Então, a grandeza fundamental é o comprimento. Porém, a grandeza derivada do comprimento pode ser uma área, um volume, e assim por diante. Vale mesmo também grandezas fundamentais, comprimento e tempo, né, que ele fala aqui, definem, por exemplo, unidades de velocidade, né, metros por segundo. Então, eu tenho metros aí, que é o comprimento, e o segundo, o tempo, metros por segundo ao quadrado, tá? Então, são bases importantíssimas dentro aí de cinemática. Beleza, galera? Então, vamos lá, próximo slide. Notação científica. Notação científica é uma situação extremamente importante dentro da física, porque a notação científica ela vem para poder representar números muito grandes, né, ou números muito pequenos, tá bom? Então, eu tenho dois exemplos aqui, né? Tenho aqui um mapa da Pangeia, tá? E eu tenho aqui algo relacionado ao astro, tá? Bom, na figura A, ela está representando o supercontinente conhecido como Pangeia, 250 milhões
de ano depois do início da deriva continental. Hipótese, segundo, a qual havia na superfície da Terra um único continente onde se dividiu em placas menores e deu origem aos continentes dos oceanos atuais. Pesquisas recentes permitem estimar o valor dessa velocidade relativa de afastamento em torno de 0,000, e assim, tanto de zero aí, metros por segundo. Bom, eu tenho essa forma de representar essa velocidade, tá? Então, nós temos aí uma velocidade média, aí, uma velocidade relativa, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Eu tenho essa forma de representar essa velocidade, tá? E eu tenho esta forma aqui de representar também, que é a famosa notação científica. Então, eu preciso mover a minha vírgula aqui para o 2, tá? Como geralmente as notações científicas é de base 10, então, a minha vírgula, ela vem parar aqui no 2, esse 2 aqui eu vou chamar ele de A, tá? Então, o A, ele tem que ser maior ou igual a 1, tá? Ou menor do que 10, perdão, menor do que 10. Então, aqui ele está 2, está entre esse parâmetro aí, tá bom? Então, aqui eu vou andar com a minha vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, minha vírgula aqui vem parar depois do 2, tá? Então, como eu estou fazendo com números muito pequenos, né? Então, vai ficar menos 9, tá bom? Porque ele é um número abaixo de um número inteiro, menos 9. E aqui eu coloco o 2, tá? Então, é como se fosse usar essa regrinha, A vezes 10 elevado a N. Acho que tá bom, né? Então, o A é o meu número da velocidade, o vezes 10 é a base na notação científica, e o N é quantas casas eu tenho aí depois da vírgula, ou antes ou depois da vírgula, tá bom? Então, a velocidade média a gente pode descrever assim também. Opa! Aqui era para 0,9, mas está tudo bem. 0,9, menos 9, perdão. Bom, então eu tenho aqui na figura B, a foto obtida em 2007 mostra o extraordinário brilho de uma supernova, à direita, no caso aqui, né, aqui abaixo, na verdade, e a galáxia onde ela se localiza aparece abaixo, né, à esquerda, com um brilho bem mais tênue. Perdão. Então aqui eu tenho a supernova na direita, tá? E abaixo dela à esquerda eu tenho com brilho bem tênue, a galáxia. Isso aí. Supõe-se que essa galáxia esteja localizada a cerca de 240 milhões de mais tênue, o que corresponde à distância percorrida pela luz nesse tempo com a velocidade de 300 milhões de metros por segundo. Então, aqui a gente tem duas unidades medidas, distância e velocidade. Então, nesse caso aqui, vai ficar como, tá? Dessa distância vai ser, a minha vírgula ela está posicionada aqui, então eu vou andar ela para a esquerda, lembrando que eu tenho que ficar, lembrando que a gente tem que usar aquela regrinha, né, que eu falei no slide anterior, de A vezes 10 elevado a N, então é assim, é a definição da notação científica. E o A, ele tem que ser maior ou igual a 1, né, ou menor do que 10. Maior ou igual a 1, nós temos aqui o 2, né? Se eu pegar o 24, eu passo de 10. Então, a minha vírgula, ela tem que parar aqui no 2,4, tá bom? Então, a minha vírgula aqui, ela tem que andar, né, daqui até aqui, tá bom? Então, ela vai andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu A aqui, ele vai ser a base, 2,4 é meu A, vezes 10 elevado a 8. 3, 6, 8. Como eu estou fazendo essa notação científica com um número maior do que 1, o meu expoente ele vai ser positivo, tá? Então vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a mais 8. Embaixo, aqui em cima vai ser a mesma medida, né? Anos-luz. E aqui embaixo eu tenho velocidade média, né? Velocidade média. Eu tenho aí, a minha vírgula ela está aqui, né? Se eu pegar o 3 é maior do que 1,
beleza, se eu pegar o 30 é maior do que 10, então não posso. Então, a vírgula ela tem que vir aqui entre esse 3 e 0. Então, eu vou andar quantas casas com a minha vírgula? Para a esquerda. Então, vai ficar o meu A, ele é 3 vezes 10, que é a base da notação científica. O expoente vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, mais 8 metros por segundo, tá bom? Então, aqui eu tenho a minha velocidade média da luz. Então, notação científica nada mais é do que representar de forma de forma menor, um número muito grande, tá? É muito mais fácil eu escrever isso daqui do que escrever isso daqui, tá bom? Então, só vem para poder representar números muito grandes ou números muito pequenos, tá? Tenho aqui alguns exercícios resolvidos, né? Então, para simplificar a escrita e os cálculos com números tão pequenos e tão grandes, muito comum em ciência, recomenda-se usar em textos científicos a notação científica. Trata-se de um modelo, de um modo abreviado de escrever números na forma, foi o que eu acabei de dizer, né? Então, aí nós temos aí a notação científica, tem essa formazinha aqui, né, de A vezes 10 elevado a N, em que A é um número decimal compreendido no intervalo de maior do que 1, certo? Ou menor do que 10. E N é um expoente inteiro, positivo ou negativo. Há regras práticas para escrever números em notação científica, mas é possível fazê-lo por meio de operações elementares envolvendo potência de 10, como exemplificamos no exercício abaixo já resolvido, tá? Então, eu tenho aí o diâmetro da Lua, né? O diâmetro da Lua é de 1.700.000 metros. Bom, se A ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10, então conclui-se que A ele vai ser 1,74, tá bom? Então, podemos escrever um número de 1.740.000 com um produto de 1,4 vezes, né, 1 milhão, certo? Né? Então, eu tenho esse aqui, 1,4, né, vezes 1 milhão. E esse 1 milhão é a mesma coisa que 10 elevado a 6. 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10 e vezes 10, tá? É a mesma coisa que 10 elevado a 6, beleza? Mesmo exemplo aqui no de baixo, porém usando um número menor do que 1, tá? Então, novamente, o meu item A, ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10, então vamos aí pegar 4,8. Conclui-se que A é igual a 4,8, então podemos escrever isso número, né, como produto de 4,8 vezes 0,001, tá? Se eu fizer esse cálculo aqui, vai dar o mesmo que esse aqui de cima, tá? Então, 4,8 vezes 10 elevado a quantos, tá? Então, aqui a minha vírgula tem que parar aqui no 1. Então, como que vai ficar isso daqui? 4,8 vezes 10 elevado a quantos? Ele pode ser escrita na forma 4,8 vezes 10 elevado a menos 3, né? Desde que eu preciso andar minha vírgula para a direita, o suficiente para minha vírgula vir aqui no 1, né? Então, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais depois da minha vírgula, tá? Então, vai ficar 4,8 vezes 10 elevado a menos 3 quilos, né? Que é o peso da moeda de 10 centavos. Tá bom, galera? Era só essa pendência que eu precisava passar para vocês. É uma coisa muito simples, uma coisa bem fácil de ser entendido, mas eu não podia deixar essa informação passar despercebido para vocês, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.